Chamados a permanecer. 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 Chamados a permanecer em nome de Jesus. Chamados a permanecer. Chamados a permanecer. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode tomar seus assentos, meus queridos. Dou graças a Deus por estar na casa do Senhor, estar retornando depois de quase 5 anos a esta igreja gloriosa. Aqui estive perto da minha ida à Argentina, quando a igreja ainda era pastoreada pelo pastor Laércio. E hoje retornar é uma alegria da parte de Deus na nossa vida. Antes de mais nada, eu estava adorando a Deus com os louvores. Dizer que sentir a presença do Senhor é algo que não tem preço. Não é propaganda do cartão de crédito não, viu? Não tem preço. E lembrava-me, enquanto adorava, de um pedido de oração que eu tenho a fazer por um companheiro pastor na Argentina, pastor Gustavo Delia Pupa. Inclusive eles pregaram aqui no Pinheiro em 2002, se não equivoco a memória, eu interpretei eles aqui. Pastor Gustavo Delia Pupa está com um problema muito sério. É uma suspeita de câncer. E está com a intervenção colostomia, né, que se chama no intestino. E peço a oração das igrejas em favor do companheiro, amém? Se chama pastor Gustavo Delia Pupa. Se você se lembra só de Gustavo, o restante Deus sabe quem é, amém? Orem por ele. Estive falando, comunicando com ele esses dias, e o pastor está muito abatido. Amém? Mas na família dele tem um histórico de vitória. A mãe dele, quando nós chegamos na Argentina, na década de 80, por ocasião meu pai era o pastor missionário ali, a mãe dele foi devolvida para casa para morrer. O médico disse, eu dou para ela 2 ou 3 dias, leve para ela se despedir das famílias. Até hoje está viva. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Quase para completar seus 75 anos, para ir andar de bicicleta e tudo mais, né, irmã? Amém? Queremos que o mesmo Deus continue operando. Meus queridos, vamos ministrar a palavra do Senhor. Estamos aqui para louvar o Senhor, adorar o Senhor, junto com essa mocidade que tão lindo louvou o Senhor nesta noite. Amém? Também peço oração por mim. Estou aqui em Alagoas, pois creio que o mês que vem ou outro, depende do acompanhamento médico, tenho uma intervenção cirúrgica um pouco séria no meu joelho esquerdo, mas eu creio que o Deus que começou a boa obra de curar, todavia está aqui no meio de nós. Mas peço oração, porque eu também creio que a medicina é projeto de Deus, inteligência dada aos homens, para guardar-nos nos nossos momentos de necessidade. Amém? Então ore por mim. Pode ser que eu tenha que fazer 2 intervenções cirúrgicas ao invés de uma, mas não estou com medo, estou nas mãos do Senhor. E como um soldado, preste a voltar à batalha assim que estiver pronto. Amém? Vocês estão com suas Bíblias? Amém. O pastor Orivaldo diz, quem está com o livro de Deus? Quem está com o livro de Deus? Diga amém. Amém. Não é minha, essa aí
Jorgão do nosso pastor Isvaldo. Amém? Irmãos, o texto é bem conhecido, já foi lido hoje à noite. 2 Timóteo, capítulo... Meu querido, posso tirar o microfone? Eu sou mais alto que ele, eu vi. Eu estou tendo... Deus faz a gente crescer, não em Diego, crescer em estatura. Aí tem algumas coisas que não dá. Amém? Meus queridos, vamos ministrar a palavra do Senhor, que eu creio que todos estamos esperando este momento sublime. Amém? 2 Timóteo, capítulo número 13, versículo... Amém. Para um teste, está bem bonzinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler, eu leio, você repite. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vocês estão aprendendo a palavra? Deus está alimentando vocês a cada culto? Amém. Retenha isso. Diga amém. Retenha, permaneça. Meus queridos irmãos, ao ministrar essa palavra, temos que entender que esse texto, esse versículo, de muito conhecimento da igreja, bastante escolhido para temas de festividade, ele pode ser a parte de equilíbrio, o fiéis da balança desse texto. Podemos dizer que ele é praticamente o norte a ser seguido em toda esta carta de 2 Timóteo. Temos que saber que 2 Timóteo é uma carta escrita em momento de dores. Temos que saber que o apóstolo São Paulo escreve a sua última carta. Esta foi a última do apóstolo São Paulo. Quando ele escreveu essa carta, o período que estava sendo vivido na região de Roma não era dos melhores. No entanto, naquele momento governava Nero. Muito provavelmente ele soube ou presenciou a morte de muitos cristãos. Nero, vocês sabem como narra a história, toca fogo em Roma. Diz alguns estudiosos que até mesmo ele contemplava de cima de uma torre aquele incêndio total que aconteceu na cidade de Roma. Porém, a cidade ela não se incendia por completo. Alguns bairros da cidade permanecem intactos. E diz a história que esses bairros eram habitados por judeus e judeus cristãos. Então, vê um momento de que Nero toma a oportunidade de declarar a culpa sobre aqueles cristãos. Meus irmãos, naqueles dias, os cristãos passaram momento de tremor, terrível dor. Eles foram tocados fogo. Diz que naquela época faltou madeira para tanta crucificação que houve naqueles dias. Não bastasse isso, diz a história que alguns dos cristãos serviam de combustível para as tochas que eram acendidas às noites. Porém, nesse meio todo, Paulo, ele volta a ser preso. A segunda prisão de Paulo era diferente da primeira. E a sua primeira prisão era uma prisão um pouco mais relaxada. Era uma prisão que ele podia anunciar o evangelho facilmente, livremente. Ele recebia pessoas. Ele estava preso literalmente, como podemos dizer hoje, numa prisão domiciliar. Porém agora, nessa segunda prisão, Paulo está em calabouços, Paulo está de posse de algemas, Paulo está despido de roupas que o protegiam de frio. Paulo agora está esperando, como ele mesmo diz, o momento do seu martírio, o dia da sua execução. E por que Paulo não foi tocado fogo como os outros cristãos? Porque ele não sofreu nas masmorras junto com os outros, porque ele era cidadão romano. E como cidadão romano, as leis obrigavam que o juízo dele fosse diferente. A execução dele tinha que ser uma execução honrosa. Era honra naquela época morrer decapitado.
E assim esperava Paulo por esse dia. Enquanto ele está esperando, enquanto ele está naqueles momentos finais da sua vida, ele escreve esta carta. Ele decide passar o bastão à frente. O que quer dizer essa linguagem, pastor? É como um atleta que participa daquela corrida de revezamento, que tem que chegar ao limite da sua carreira, mas a prova não terminou. Ele tem que passar o bastão ao outro atleta, e esse atleta vai continuar a sua etapa, e assim sucessivamente até chegar à linha de chegada, a meta. E diz na história dessa corrida que há um intervém de 20 metros, onde um atleta corre, entra nesse espaço de 20 metros e passa o bastão ao próximo. Meus queridos irmãos, eu querendo tomar como alegoria essa expressão, eu posso dizer que Paulo estava nos 20 metros finais da sua etapa de corrida. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Ele via a necessidade de transpor, levar adiante o ministério da palavra de Deus, o ministério da pregação, da evangelização, do pastorado. E aquele momento era o momento crucial para isso ser feito. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. No entanto, ele corria contra o tempo. A pessoa a qual ele escreve, que é o irmão Timóteo, o qual ele mesmo chama de filho, o qual ele disse que se lembrava todos os dias, e lembra de momentos especiais da vida de Timóteo. Ele lembra que Timóteo chorava pela obra. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Ele lembra que Timóteo orava pela obra. E ele disse: eu tenho, Timóteo, orado por ti todos os dias, porque eu sei que tu tinha um fervor não fingido por esta obra. Ele sabia que estava encontrando um atleta com qualidades semelhantes a dele. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. O que me chama a atenção da palavra do Senhor, que ela é verdadeira, eficaz, e ela permanecerá para sempre. Porque passaram-se gerações, 100 anos, mais de 100 anos nossa igreja é fundada. Os homens de Deus vieram, começaram a primeira etapa dessa corrida aos céus, trazendo o evangelho de salvação para a nossa terra. Passaram para nossos antepassados não tão longínquos. Agora nós estamos recebendo essa incumbência e estamos dizendo para vocês: este é o momento de vocês também participarem desta corrida. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? E temos que procurar atletas semelhantes. Temos que procurar atletas espirituais com o mesmo vigor, com a mesma responsabilidade, com o mesmo enfigo, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que aqueles que deram a vida por esta obra hoje estão esperando lá no céu para serem galardoados. E vocês têm que tomar este bastão e dizer: nós vamos continuar com essa obra. Aí Paulo está escrevendo. O tempo é curto, a distância é bastante razoável. A carta tinha que chegar até Éfeso, lugar que Paulo conhecia bem, onde ele ministrou por muito tempo, onde ele tinha irmãos queridos que tinham cuidado dele. E antes que ele fosse executado, essa carta tinha que chegar. E o pior não é isso. Era que a carta tinha que chegar lá, e a carta tinha que causar um impacto em quem ia ler, e essa pessoa tinha que retornar. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Mas na própria carta, se nós lermos ela lá no capítulo final, vamos entender que Paulo já declara nessa carta: o meu dia está chegando, eu combati o bom combate, vem depressa, eu necessito da minha capa de frio, eu necessito dos meus pergaminhos. Irmão, me chama a atenção isso que é glorioso. Ele estava para morrer, mas ele queria ter a palavra do seu lado. Ele disse: eu quero meus pergaminhos, eu quero a palavra, eu quero ler, eu quero meditar. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. O teu tempo pode estar passando, porém isso não quer dizer que você tem que afrouxar de conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós que estamos começando. Dê glória ao nome do Senhor Jesus.
Quanto mais vocês que estão iniciando nessa lida de transferir o Evangelho a toda criatura. Aí ele escreve. Quando ele escreve esta carta, ele tem alguns propósitos, porque toda palavra divinamente inspirada serve para a nossa inspiração, meditação, exortação. Aí ele diz: meu filho, eu estou vendo coisas caóticas acontecendo. Eu estou passando por um momento de angústia. Eu tinha companheiros comigo. Eu tinha homens de Deus que estavam fazendo esse trabalho comigo. Alguns se apaixonaram por este siglo. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Alguns, e ele dá o nome, se não me foge a memória, Demas. É o que ele diz: esse se apaixonou por este mundo. Este se foi. Outros, como Tito, tinham ocupações pastorais e deviam deixar o apóstolo para cuidar da igreja. Mas me chama a atenção que o apóstolo esperava por irmãos para fazer a sua defesa. Ele ia ser julgado. E diz a palavra de Deus que algum desses irmãos, quando chegaram, se acovardaram para fazer a defesa do apóstolo de Deus. Fugiram. E ele disse: eu estou sozinho. Somente um está cuidando de mim, porque eu sou um homem doente. Só o doutor Lucas está comigo. E eu creio também que nesse período Lucas estava aprendendo um pouco do Evangelho, porque ele era um estudioso dos tempos de Cristo. Foi quem escreveu a carta que hoje é conhecida como Evangelho de São Lucas. Foi ele que escreveu o livro de Atos. E ali estava cuidando do obreiro, o apóstolo São Paulo. E ele disse: eu estou triste. Estes me abandonaram. Uma igreja inteira me abandonou. Os irmãos da Ásia, porque nós pregamos, a Ásia foi bonita. Paulo evangelizou toda a Ásia, mas a Ásia foi covarde também. Ele disse: todos os irmãos da Ásia me abandonaram. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou abandonado, mas eu não estou desiludido, porque ele disse: eu sei que aquilo que eu tenho, eu confiei na mão do Senhor, e Ele vai guardar isto que é precioso até aquele dia. E que dia é esse? É o dia da coroação. Oh, você pode ser abandonado nesta lida, mas você não pode perder a esperança que o teu galardão não depende de quem está do teu lado. O teu galardão não depende de quem te acompanha na batalha. O teu galardão não depende se pai, mãe, filho, filha estão na obra ou abandonaram a obra. O teu galardão depende se tu permaneces fiel, porque somente os fiéis serão herdeiros, co-herdeiro com Cristo das promessas de Deus. Só quem quer ser herdeiros, dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Ele sabia de muitas coisas que necessitavam ser feitas. E naquele momento, meus queridos irmãos, que ele está escrevendo essa carta, ele sabe que quem vai ler a carta é um bom soldado, mas alguma coisa ele estava sabendo desse soldado, porque ele começa a exortar o soldado. Que significa exortar? Exortar, ela literalmente significa levar ânimo, estímulo, fazer com que alguém tenha vontade de realizar uma obra. E ele sabia que tinha um jovem preparado para fazer isso. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Não basta que o pastor goste de você. Deus tem que saber que você está preparado. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus.
Deus já tem escrito o futuro de vocês. O inimigo não conhece, mas ele é inteligente, é astuto, e ele sabe que quando Deus move céus e terra, e quando ele vê um dos seus servos sendo abençoado, sendo preparado, sendo encaminhado para esta batalha, ele tenta destruir. Aí Paulo tinha que saber disso. Ele estava prevendo as coisas que vinham. Aí ele disse: eu tenho que preparar meu apóstolo. Aí ele disse: meu querido, eu primeiro te vou exortar. Ou seja, eu vou te trazer ânimo. Mas como pode alguém, à véspera do seu martírio, ter coragem para trazer o ânimo a alguém? Porque ele não levava em conta a sua própria vida. Porque ele vivia aquilo que ele pregava. E uma das coisas que ele pregava diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo. Não mais vivo, mas Cristo. A morte está vindo, não me separará do amor de Deus. A tribulação está vindo, não me separará do amor de Deus. As aflições estão vindo, não me separarão do amor de Deus. É fácil dar ânimo a alguém quando você está esbanjando ânimo. Quando você está esbanjando saúde. Eu lembro-me que em 99 meu pai estava pastoreando Joaquim Gomes. E uma dessas tardes que eu fui o visitar, ele me convidou para irmos a uma fazenda visitar um irmão. Quando eu cheguei lá, as condições de vida eram extremamente precárias. Uma casinha, uma portinha, um monoambiente, uma caminha naquilo que era sala, cozinha e quarto, era tudo a mesma coisa. O irmão quase cego, que tanteava a parede para poder saber onde estava. Ele ia debaixo de um travesseiro velhíssimo e tirava a sua oferta, seu dízimo, e naquela visita repassava ao pastor, que por sua vez repassava um obreiro, e que por sua vez o obreiro devolvia ao irmão. E o irmão não sabia que a própria bênção dele estava com ele. Mas o que me chama a atenção é que quando nós íamos visitá-lo, porque tínhamos certa pena, lástima para a sua condição de vida, ele animava as nossas vidas. Ele era quase cego, mas quando sabia que chegava a data de receber a visita do pastor, ele mandava alguém trazer pão doce, ele mesmo raspava uma cana, ele mesmo moía e preparava aquele caldo de cana para o pastor, porque se sentia honrado de ter alguém visitando. E quando alguém chegava lá, ele disse: pastor, me perdoe, mas eu estou tão alegre que não vou falar com o Senhor. E só começava a falar em línguas, e nós voltávamos renovados. Não éramos nós que levávamos ânimo para ele, porque ele não estava necessitando daquele ânimo, porque ele já vivia animado pelo poder de Deus. Porque não são as boas circunstâncias da vida que te tem que dar alegria. A tua alegria tem que vir do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Amém. Seria muito lindo pregar sobre Timóteo, mas não é Timóteo o foco desta página. É quem está escrevendo esse texto. Timóteo estava sendo exortado. Vivia bem aquele moço. Era de uma família equilibrada. Mas o seu pastor, que estava passando por um momento de dores, que estava dentro de um calabouço, era a fonte de inspiração daquele jovem. Oh, nós temos tudo na vida, e é um sacrifício fazer a obra do Senhor. Nós temos tudo na vida, e sempre temos um empecilho. Sempre temos uma coisa que nos impede de fazer a obra do Senhor. E todavia nós dizemos cristãos verdadeiros. Nós não somos nem a sombra do que verdadeiramente é ser cristão.
Aquele homem estava inspirando um jovem. Oh! Mas pastor, esse homem nunca passou por momentos de dores. Passou. Ele passou por momentos de dores. Mas quando ele estava passando um momento de angústia, Deus preparava alguém para animá-lo também. E aí, ele, se não me escapa a memória, o nome do rapaz era Onesíforo. Em português, Onesíforo. Diz a palavra de Deus que Onesíforo visitava a Paulo. E Paulo disse, em dias da minha angústia, ele veio me recriar. Sabe o que é recriar? É galhofar. O que quer dizer isso, pastor? Trazer-me alegrias, momento de descontração, com barulho, com ruído. Você vê que aquele homem chegava com um espírito de amo nas prisões de Paulo. E vamos, Paulo, vamos louvar a Deus. Contava alguma coisa que animava Paulo. Ei, você tem que estar pronto para ver teu irmão na aflição e não empurrá-lo mais ladeira abaixo, e sim trazer-lhe ânimo, recriar-lhe a sua alma, porque ele depende disso. Aí agora ele disse, meu querido, tem bom ânimo. Meu filho, tem bom ânimo. Olha, uma pessoa na prisão, né? Que contraste. Esforça-te. Eu conheço a tua família. Eu conheço nisso a tua mãe. Eu conheço a tua avó, Eloide, se não me escapa a memória. Eu sei que elas te ensinaram a palavra. E eu sei que não é fácil para ela, porque o teu pai não é cristão. Mas elas nunca se negaram de falar do amor de Deus para você. Elas nunca se negaram de instruir-te na palavra do Senhor. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? Eu sei que tu tem todas as ferramentas, só está faltando um empurrãozinho. Aleluia. Se você está necessitando de um empurrãozinho, esta noite o Espírito Santo está aqui para trazer esta mão para você. Vamos lá. A questão do versículo, ele diz que temos que permanecer naquilo que... Meus queridos irmãos, quem não tem conhecimento da palavra de Deus não será salvo. Pastor, está minha esposa aqui, não me deixa mentir. No campo missionário, eu tomei um lema para a minha vida. O que é um lema, pastor? Um lema é uma condição de vida que você toma para si. Você vive aquilo. Você quer naquilo, prega aquilo e vive aquilo. Não, isso, eu tomei um lema para mim. Na Argentina eles estão passando uma apostasia generalizada dentro das igrejas. Os cultos das igrejas nacionais argentinas são verdadeira discoteca. Bailando para tudo que é lado. Eles ainda estão nessa onda de embriaguez espiritual. Uma anarquia generalizada. Não tem conhecimento da palavra. Só procuram cultos com tema. Culto que traz a palavra de bênção, culto que traz a palavra de restauração. Só querem isso. E eu disse para minha esposa, e eu disse para a igreja que eu pastoreava, e neste século, somente sobreviverá quem tenha conhecimento da palavra. Somente será usado por Deus quem tem conhecimento da palavra. Isso não estou falando de competência de estudo, capacidade de armazenamento, não. Estou falando aquele que conhece seu Deus e tem intimidade com seu Deus. E me dediquei a ministrar ali na Argentina
cultos e mais cultos de ensinança. Chegava dia de domingo e eu preparava o sermão e Deus colocava no meu coração sermão de ensinança. Chegava nas quarta-feiras, sermão de ensinança. E os irmãos diziam, pastor, quando é que vem aquele culto com aquele tema? Eu disse, não, quando Jesus quiser operar, Ele vai operar. Porque aquele que conhece o Deus que serve, Ele vai pedir e vai ser atendido. Conhecimento. Uma das coisas que Paulo exige no capítulo 4 e versículo 2 de 2 Timóteo é que o jovem Timóteo saia a pregar o evangelho. Diga comigo, eu não posso me acomodar. O que eu aprendi, tenho que transferir. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu sei que tua mãe te ensinou. Eu sei que tua avó te ensinou. Eu também te ensinei. Eu também ministrei a palavra para ti. Eu te preparei. O Espírito Santo te encheu. Eu coloquei as minhas mãos sobre ti. Eu transferi o dom do ministério na tua vida. Agora eu exijo que tu saias a pregar. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que temos que fazer é anunciar a palavra de Deus. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês louvaram lindo, não? Vocês adoraram. Esse foi o culto que vocês prestaram a Deus. Agora Deus quer um serviço de vocês na obra. Mas isso não é um serviço, não. Isso é seu culto. Vocês vieram cultuar. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o serviço exigido por Deus no id imperativo é ir e pregar o evangelho àquele. E o que não crê, o id não foi, vaja e cante na igreja do Pinheiro. Isso é um dever do adorador. Quando chega no lugar do culto, você tem que adorar. Quando chega no lugar do culto, você tem que se entregar. Você é oferta, você é holocausto diante de Deus. Você é sacrifício vivo, mas o serviço que você tem que prestar, Deus está olhando e exigindo. Eu quero ver vocês anunciando a minha palavra. O tempo passa, não quero tomar. Tem um relógio aqui? Tem ali. Vamos lá. Segunda exigência que Paulo faz a ele. Que redarguas. Está aqui. Que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Redarguas. Reprendas. Exortes. Com toda a longanimidade e doutrina. Redaguar. O que quer dizer isso, pastor? Isso é uma resposta que nós damos a um questionamento de alguém. Diga amém. Você tem, diga comigo, que responder. Diga, eu tenho que responder o argumento de alguém contra ele mesmo. Isso é redaguir. É você ter capacidade de contrarrestar um questionamento maligno contra o próprio maligno. Cristo foi o exemplo disso. Tentação no deserto. O inimigo tentava com a palavra. Ele redarguia, retribuía com a palavra e destruía o inimigo. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Ei, agora a questão é que Paulo disse, retém. Permanece naquilo. Como você vai ter poder de redarguir se você não tem conhecimento da palavra? Como você vai ter capacidade para destruir o inimigo com a palavra se você não conhece a palavra? Como você vai permanecer naquilo que você nunca esteve? Deus quer que nós estejamos de corpo, alma e espírito com Ele.
Não basta estar dentro da igreja fisicamente. O Espírito de Deus espera que você esteja aqui com teu coração, com tua alma e com teu pensamento. Você só pode permanecer naquilo que você está. Se você não está, como vai permanecer? Se eu permanecer em ti e tu em mim, que o meu amor permaneça em ti e vocês no meu amor. Ser cristão, ter este texto é muito bonito, mas para ter esse texto nós temos que ter o contexto dele na nossa vida. Aleluia. Vamos permanecer ser bonito nesse jovem bem bonito. Não, não é só isso. Vamos permanecer em quê? Aprendendo a palavra, alimentando-nos da palavra, fortalecendo-nos na oração, de joelho, fazendo com que as trevas sejam dissipadas, porque eu tenho que enfrentar o inimigo. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Exortar, já disse o significado. Longanimidade. O que quer dizer isso, pastor? Diga comigo. É a virtude de suportar com integridade de ânimo as adversidades e as ofensas. Paulo pôde escrever isso com toda a autoridade. A igreja da Ásia abandonou, aleluia. Obreiros o abandonaram. Alexandre o latoeiro, que era lá de Éfeso, era contra toda a palavra que Paulo pregava. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Nem tanto... Quando ele tinha toda essa circunstância contra ele, quando escreveu a carta, disse: oxalá que Deus não lhe impute essas transgressões que eles fizeram comigo. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? Longanimidade. A aflição está vindo e você está suportando. As ofensas estão vindo e você está suportando. Porque o Evangelho merece um soldado fiel. O Evangelho merece um soldado corajoso. E soldado sabe que quando vai à guerra, ele não vai fazer carinho, ele não vai fazer carícia. Ele vai enfrentar noites de frio, ele vai enfrentar noites de sono, ele vai enfrentar noites mal dormida, chuva, ele vai enfrentar barro, ele vai enfrentar ladeiras, ele vai enfrentar espada, ele vai enfrentar armas, mas em tudo isso ele permanece caminhando, porque o soldado sabe que vai uma missão de conquista, e a nossa conquista é o céu. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. As aflições virão, jovem, mas você permaneçam firme. As ofensas virão, meu querido, mas vocês permaneçam firmes, porque Deus está querendo bons soldados na sua linha. Firmeza. Já estou terminando. Quero ser cumpridor do horário. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Só que o apóstolo São Paulo conhecia muito bem os manhosos da época. O caráter. Aí sabe o que ele diz? Meus queridos, vou te prevenir. De que, Paulo? Daqueles que têm cara de piedoso. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Quando você vê aquele com muita piedade, tenha cuidado, disse Paulo. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele é sorrateiro. Quem esteve no culto de doutrina esses dias com o pastor Isvaldo sabe o significado disso. Que ele é o iníquo.
e iníquo é anomo, contra tudo o que é lei. E diz que ele vem sorrateiramente. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Vem com carinha linda. Jovens, tenham cuidado com as propostas que são muito fáceis, porque o reino do Senhor, ele tem um preço caro. A Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho frouxinho, tenha cuidado. Aquilo que vem com a cara de bondadoso, de coisa muito agradável, tenha cuidado, porque as coisas do Senhor têm um preço. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui, eles têm forma de piedade, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o problema, jovens? Eu estou pregando para a igreja do Senhor, mas dirigindo-me também de forma direta aos jovens. Vocês estão aniversariando hoje. Esse departamento está aniversariando. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Vocês não vão ser queridos por todos. Se você realmente for cristão, vocês não vão ser queridos por todos. Sabe por quê? Porque vocês farão parte daqueles que detestam o pecado. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês vão fazer parte daqueles que detestam o modismo. Vocês farão parte daqueles que detestam as falsas doutrinas. Vocês vão fazer parte daqueles que dizem não às tendências do pecado, aleluia, as falsas ensinanças, aquilo que diz que é normal que o jovem faça isso, faça aquilo, daquilo que diz que é normal que o jovem viva uma vida de promiscuidade. E quando vocês detestarem isso, quando vocês se declararem firmes na palavra do Senhor, quando vocês se posicionarem, eles vão rejeitar vocês. Estão preparados para permanecer nisso? Aqui essa mocidade está preparada para permanecer nisso? A igreja está preparada para ser detestada? Aleluia. Por quê, pastor? É uma regra simples. Toda ação tem uma reação. Se eu detesto isso, o que provoca isso neles vai me detestar também. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vocês estão para agradar a Deus ou ao mundo? A quem? A quem? Quem se constitui amigo de Deus, do mundo, se constitui inimigo de Deus. Eu creio que todos estamos aqui porque queremos chegar aos céus. Eu creio que todos estamos aqui porque queremos descobrir a palavra que nos edifica. Queremos alimentar-nos da palavra que nos transforma. Queremos alimentar-nos da palavra que nos dá esperança. Queremos nos alimentar da palavra que abre o caminho. E o caminho é Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Ei, só pode entrar ao Pai quem está nesse caminho. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. E só quem pode abrir este caminho é a palavra. Quantos podem adorar este Deus Todo-Poderoso, que tendo misericórdia de nós, nos entregou esta palavra, abriu este caminho, e nós estamos chegando aos céus graças a ela. Escute, vou ser rápido. Eles vêm com cara de piedade, não? Mas a Bíblia diz que eles a negam a eficácia, não é verdadeira. De que outra maneira vem o atentado contra nossas vidas? Diga comigo: por meio de homens corrompidos. Diga: e reprovados mediante a fé. Amém? 3:8. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Escuta aqui. E como Janes e Jambres
resistiam a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Sem fé, estes estão reprovados. Estes não agradam a Deus. Estes são corruptos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, está no meio de nós. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? Você vigia em oração, porque está no meio de nós. O inimigo vai usar aquele que tem o caráter mais blando, mais maleável, e ele vai pegar esse homem, e sabe que a fé dele vai ser reprovada, e vai usar ele ou ela, que fala do ser humano, para fazer esfriar a tua fé, para trazer palavra de desânimo, para fazer com que a fé no Cristo Salvador morra. Ele vai começar a usar astutamente palavras para dizer que o Deus que você serve não é verdadeiro, o Deus que você serve não voltará a buscar sua igreja, o Deus que você serve não tem poder de curar, o Deus que você serve não tem poder de restaurar, o Deus que você serve é um mito. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Eu recebi um vídeo. Pastor Nilton Oliveira, ele é da nossa igreja Assembleia de Deus, enviado pelo pastor Wellington Júnior para a Argentina, e ele é o coordenador geral dos ministros das Assembleias de Deus na Argentina. Ele não tem poder eclesiástico sobre nós, mas coordena todo o que é o contato da nossa CGDB lá. E ele tem um carinho muito grande comigo, e me mandou um vídeo. No vídeo, a televisão argentina está fazendo reportagem sobre as igrejas evangélicas na Argentina, porque está se assustando, porque diz que já passam de 5 milhões de evangélicos. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Eu podia ficar feliz, não fosse a qualidade de evangélico que ele entrevistou. Em um deles, ela entrevistou gente que tinha saído do vício, estavam em casa de recuperações mantida por igrejas. Mas o pior de tudo foi quando em um dos cultos, ao terminar o culto, ela fez uma pergunta ao pastor: se é verdade que vocês têm a cura para o homossexualismo? Aí escute o que é uma pessoa sem conhecimento, pastor. Ele disse: sim, nós restauramos as pessoas. Aí ela astuciosamente disse: eu acho interessante e até creio quando vocês dizem que restaura um delinquente, um adicto, pessoas que fazem dano à sociedade, mas o homossexual ele só faz amar, e o amor não é divino. Aí aquela pessoa, sem ter capacidade de redarguir, disse: é um conceito de amor. Irmão, não estamos falando de conceito de amor, estamos falando de pecado. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. O pecado tem o nome do homossexualismo, o pecado tem nome de prostituição, o pecado tem nome de traição, o pecado tem vários nomes. Eu não tenho que ter medo de dizer: nós somos contra o pecado. Mas esses homens reprovados na fé estão no nosso meio, liderando as igrejas, mas não tem fé, não tem coragem de enfrentar. É uma condição de amor. Não, que condição de amor? É pecado. Aí o apóstolo disse: ei, tenha cuidado desse. Já estão reprovados na fé. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Cuidado para não andar com gente reprovada. Aleluia, porque aquele que é reprovado, aquele que não está mais habilitado, ele não faz questão da sua vida, ele não faz questão da sua condição moral, ele não faz questão da sua aparência, ele não faz questão de por onde ele anda, ele não faz mais questão de com quem ele anda. Então ele não tem mais nenhum princípio moral. E se você andar com ele, a Bíblia diz: não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Tenha cuidado, porque ou você influencia ele, ou ele te vai influenciar.
Já estou terminando. Termina agora, por favor. O apóstolo Paulo também disse que vai ter aqueles que são mais radicais, são diretos, são declarados. Eles vão rejeitar ouvir a palavra de Deus. No capítulo 4 e o versículo 4 de Apocalipse, de 2 Timóteo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esses já são declarados, são radicais. Dê glória ao nome do Senhor Jesus. Não quer saber mais disso. Eu vivi isso na Argentina. O argentino, ele não é católico, ele é místico. Ele adora a morte. Há um santo chamado Sala Muerte. Ele adora um tal de Gauchito Gil, que é um gaúcho, segundo a tradição da fé deles, pode fazer milagres. Eles adoram a famosa defunta Correia. Eles adoram todo que tipo de coisa, mas não servem a Deus. Estão entregues às fábulas. Fecha seus ouvidos para a palavra de Deus. Não deixe que este siglo, irmãos, engane vocês. Não deixe que esse governo corrupto do inimigo nos nossos dias tire vocês da palavra de Deus. O teu ouvido não pode ir para as fábulas. O teu ouvido não pode ser guiado pelas coisas deste mundo. Você tem que dar seu ouvido à palavra de Deus, porque é ela que edifica. Quando Cristo fez a sua oração sacerdotal, em João 17:17, ele disse: Pai, edifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ponga-se de pé, igreja do Senhor, por favor. Pastor, e como posso conseguir isso? O que eu faço para conseguir permanecer firme diante de tantas coisas ruins que podem vir sobre mim? Aí está o segredo do texto que vocês leram. O ataque virá, mas o apóstolo tem que permanecer firme. Os falsos profetas virão, mas o apóstolo diz: vocês têm que permanecer firme. Aqueles com carinha de sonso, de piedosos, vão se misturar no meio de vocês, vão fazer falsa proposta, mas vocês têm que permanecer firme. E o que eu faço para permanecer firme, pastor? Primeiro, tem que conhecer o Deus que você serve. Oh, aleluia. Porque você, quando conhece a Ele, pode vir informações contrárias. Ei, proposta contrária, você diz: não, eu conheço, eu sei em quem tenho crido. Eu sei a palavra que eu tenho ouvido. Oh, aleluia, aleluia. Como eu faço para permanecer? Dê glória ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ensina o que é que você tem que fazer. No capítulo 1 e versículo 6, ele diz assim: escute aí, jovens. Digo: por este motivo, te lembro, diga comigo, que despertes o dom de Deus que existe em ti. Que existe em ti. Ei, eu vi gente cantando aqui que fez o céu descer nesta noite. Eu escutei esse departamento louvar e eu vi Deus presente aqui no meio deste povo. Eu vi vocês adorando a Deus e eu vi Deus descendo aqui no meio deste povo. Tem uma jovenzinha que louvou aqui, Bruno, o nome dela, que louvou, e eu vi Deus presente aqui em meio desse louvor. O meu coração se encheu de alegria, o meu coração fervia nesta hora que eu estava ouvindo os louvores. Se você tem um dom, não deixe o dom morrer. Se você tem um dom, deixe esse dom ser avivado a cada dia. Você quer vencer esse ataque? Usa o dom que Deus te deu.
Usa o dom que Deus te deu. Usa o dom que Deus te deu. Deixa o Espírito Santo cada dia mais crescer na tua vida. Depois, o apóstolo diz assim, fortifica-te na graça. Tu, pois, filho meu, versículo 1 do capítulo 2, fortifica-te na graça. Que graça é esta, pastor? Que há em Cristo Jesus. Você que está firme, permaneça em Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o apóstolo diz nessa carta também, ele anulou o poder da morte. Pastor, mas eu não vou morrer. Estou falando de morte eterna. Estou falando de condenação da alma. A morte não tem mais poder para condenar a minha alma, porque o Deus Todo-Poderoso rompeu a cédula, a carta que lhe dava autoridade, a carta que dava autoridade ao inimigo contra a minha vida. Eu tenho que permanecer do lado daquele que me resgatou. Eu tenho que permanecer firme com aquele que teve a coragem de pagar um preço pela minha vida. Eu vou ser vitorioso se eu crer em Cristo. Eu vou ser vitorioso se eu permaneço em Cristo. Eu vou ser vitorioso se eu oro a esse Cristo. Eu vou ser vitorioso se eu me consagro a este Cristo. Eu vou ser vitorioso se eu anuncio a este Cristo. Eu vou ser vitorioso se eu louvo a este Cristo. Eu vou ser vitorioso se eu de todo o coração entrego minha vida nas suas mãos. Oh, e te canta lavará. Oh, diga comigo, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vocês querem estar enquadrados no capítulo 3 e versículo 14? Eu lhe pergunto agora, nesta hora, estão dispostos a sofrer por Cristo? Estão dispostos a sofrer por Cristo? Estão dispostos a sofrer por Cristo? Estão dispostos a ser um soldado fiel? Ou será que você só quer a parte bonita do texto? Permaneça firme, permaneça no estado, numa condição de estar aparecendo. Não, aqui há momentos que você não vai estar na frente de um púlpito. O apóstolo estava na masmorra, ali no calabouço, escrevendo. Ei, não vai ser todo dia de glória física, de glória de ministério, não, mas vai ser de autoridade dada por Deus, porque as cadeias vêm para o corpo, mas a palavra de Deus permanece. A cadeia vem para a nossa vida, mas ninguém pode calar o evangelho de Deus. Jovem, permaneçam firmes. Jovem, abra suas bocas. Ei, adora este Deus. Ministre a palavra dele a tempo e a fora de tempo. Contagie no ambiente que vocês estão cada dia o poder da palavra que Deus tem dado a vocês. Feche seus olhos. Aleluia. Porque é momento de entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque somente servir a Deus quando estou com toda a disponibilidade, quando estou nos melhores lugares, quando estou colocado no pedestal. Eu quero trazer a consciência para você que o verdadeiro cristão está sendo preparado para o dia da batalha. O verdadeiro cristão está sendo preparado para o dia da luta. O verdadeiro cristão está sendo preparado no dia do confronto. O verdadeiro cristão está sendo preparado para o dia em que ele vai ter que mostrar se realmente é um verdadeiro soldado, se realmente aprendeu alguma coisa, se realmente ele vai permanecer firme quando o inimigo te vem atacar, quando ele estiver cara a cara. Ou você vai ser fugitivo, ou você vai correr, ou você vai abandonar a obra.